Gente, quase 17 milhões de brasileiras sofreram ou vivem em risco de feminicídio aqui no Brasil. É isso que aponta a pesquisa lançada pelo Instituto Patrícia Galvão, que tem um dado alarmante. 2 em cada 10 mulheres já foram ameaçadas de morte pelo próprio parceiro ou pelo ex-companheiro. Jesus Mosquera chega junto e traz mais informações pra gente sobre esses dados, que não podem ser só estatísticas. Jesus, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Exatamente. É uma triste e lamentável estatística, né, com a qual nós convivemos aqui no Brasil. Esse número de 2 em cada 10 mulheres e 17 milhões de brasileiras aproximadamente que sofreram ou vivem sob constante ameaça de serem mortas pelos seus companheiros, né? Essa é a situação revelada por essa pesquisa conduzida pelo Instituto Patrícia Galvão, que teve também a participação da Consulting Brasil e o apoio do Ministério das Mulheres. E o que eles verificaram com base nesses dados? São mulheres que vivem sob constante ameaça, que têm uma dificuldade enorme de sair dessa situação de perigo, muito em razão também da dependência psicológica e da dependência financeira. Esses são os dois principais fatores que aprisionam essas mulheres nesse tipo de situação, nesse risco de conquistarem a sua liberdade e de terem a sua vida preservada. Por quê? Porque começa como uma ameaça, né, com uma agressão verbal, psicológica e física, e sempre vai evoluir para o pior, e na maioria dos casos evoluindo para algo próximo de um feminicídio ou um feminicídio propriamente dito, né? Então a gente tem aqui alguns apontamentos que a gente descobriu com base nessa pesquisa, que revela que essas mulheres, elas estão nessa situação porque têm medo de serem mortas se terminarem o seu relacionamento. Elas têm medo, por exemplo, de perderem a guarda dos filhos se colocarem um ponto final nessa relação, e muitas das ameaças são ameaças de cunho psicológico, né? O agressor, ele diz, olha, eu sou poderoso, eu que mando aqui, inclusive economicamente aqui em casa, se você terminar comigo, eu vou pegar a guarda das crianças e você nunca mais vai vê-las. Então, esse tipo de situação é que acaba potencializando o risco que essas mulheres enfrentam diariamente. Outro medo dessas mulheres é o medo de passar vergonha perante a sociedade, o medo de não conseguirem o apoio dos próprios familiares, porque afinal de contas há um tabu em torno de uma separação, ainda que a separação seja em razão de agressões psicológicas, por exemplo, né? Então tudo isso, Daniel, esses apontamentos feitos pelos responsáveis por essa pesquisa são apontamentos reveladores e que mostram um raio-x da situação enfrentada por 17 milhões de brasileiras atualmente. Uma pesquisa que foi feita com 1.353 mulheres entrevistadas, todas elas com 18 anos de idade ou mais, e para 9 em cada 10 entrevistadas nessa pesquisa, o feminicídio poderia ser evitado se houvesse um amparo tanto do Estado, no sentido de apoiar psicologicamente e acolher essas vítimas, como também se houvesse um apoio da própria sociedade. E qual é a lição que a gente deve deixar aqui, prestando um jornalismo de serviço, né, Daniel? Papel muito importante que a gente exerce aqui no SBT Brasília. A gente manter um olhar atento, porque essas situações acontecem muitas vezes perto da gente e a gente não percebe. Então ficar de olho, aquela amiga, aquela colega de trabalho que chega ali com os hematomas, o braço roxo, isso já mostra que ela pode estar sofrendo uma agressão que da parte de fora da casa, né, quando sai ele daquele perímetro ali das 4 paredes, ela se torna completamente silenciosa e a agressão acontece ali dentro de casa, e as pessoas então devem ficar com esse olhar atento. O hematoma no braço de uma amiga, de uma colega, já pode ser sinal, por mais que ela diga que não, de que ela está sofrendo algum tipo de violência. Essas mulheres e todos que convivem com essas mulheres têm os canais de denúncia apropriados para isso. O Disque Denúncia 180, em uma situação de risco,
de emergência, de urgência, o mais indicado é ligar 190. Ouviu um barulho estranho, porta batendo, algo que parece ter sido um acidente, essa é a recomendação das autoridades de segurança pública, da Polícia Militar, da Polícia Civil. Denuncie, por via das dúvidas, denuncie. Qual é a grande mensagem, ou a principal mensagem que a gente deve deixar aqui, Daniel, reforçando esse nosso papel aqui de prestar esse serviço? Briga de marido e mulher, os outros metem a colher sim. Daniel. Obrigado, Gés. É isso, tem que meter a colher, tem que denunciar. E você, mulher que sofre esse tipo de agressão, de violência, não tenha vergonha, tá? Você não é culpada. Não é você a causadora de tudo isso. Você é vítima e vai ter suporte assim que fizer a sua denúncia. Não tenha medo, não tenha vergonha, tá? Tudo vai se resolver se você denunciar. Valeu, Gés, obrigado pelas informações. E ainda falando sobre violência contra a mulher, quero chamar a atenção aqui para uma ação inusitada que ganha repercussão no Brasil todo. Vem comigo e olha essa faixa que foi colocada no meio de uma rua. Tá escrito o seguinte: Maria, me perdoa. Tudo que eu faço é só para te proteger. Volta para mim. Quem nunca viu uma faixa dessa no meio da rua, hein? Várias faixas como essas foram espalhadas em uma ação que chama Ação Não Volta, Maria. É uma parceria da ONU Mulheres com o Instituto Glória. E elas causaram muita curiosidade, provocaram as pessoas. Quem é a Maria? Parece que ela recebeu uma super declaração de amor, né? Mas, na verdade, pode ser o ciclo da violência recomeçando. Importante, né? Hoje, dia 25 de novembro, é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher. E foi a data escolhida para revelar a real mensagem dessas faixas. Se você é vítima de violência, denuncie. Disque 180.